Glórias a Jesus. Eu cumprimento mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o tema da nossa mensagem nesta noite é Dias de Noé. Cuide da sua família. A família ela é uma responsabilidade de todos nós, de todo membro da casa. E nós precisamos nos esforçar para zelar dessa instituição criada por Deus, que é a família, que é a casa. Então, nosso tema, Dias de Noé, cuide da sua família. Nós vamos ver uma correlação com os dias de Noé, com o momento em que houve o dilúvio e Deus preservou um lar, com os dias de hoje, que nós estamos vivendo. E para isso eu convido aos amados a abrir as suas Bíblias e manterem ela aberta. Nós vamos agora para o Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 37. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 37. Nós vamos fazer uma oração antes ao Senhor. Poderoso e santíssimo Deus, eis aqui a tua gloriosa palavra. O nosso desejo é ouvir a tua voz. É sermos alimentados, Senhor, dessedentados através da revelação, através da tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso interior nesta hora. Pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, essas aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. Não existe coisa mais maravilhosa neste mundo do que ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus, ela tem o poder de mudar, de transformar a vida de qualquer ser humano que se dispõe e se entrega a sua vida a Ele. A voz de Jesus é algo extraordinário e o homem precisa ter uma experiência com Jesus. O homem não pode ficar somente em experiências alheias do que ele ouviu falar de Jesus um dia. Jesus é um personagem da história. Não. Mas o homem precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, o homem precisa deixar-se conhecer. Ele precisa pedir a Deus essa experiência. A palavra de Deus, ela nos fala e é bem clara. Todos que o Pai me dá e vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, o homem, o primeiro ato é do homem. O homem precisa querer ver Jesus, ouvir a voz de Jesus, ter um encontro com Ele, ser mudado por Ele, ter uma experiência real. Quando o homem deseja e busca isso de Deus, então o Senhor começa a trabalhar e se revelar ao coração do homem. E nesses momentos aqui, Jesus ele estava reunidos com seus discípulos. E o Senhor, então, ele
dá uma exortação aos discípulos com respeito à vigilância, que eles precisavam estar alertas com respeito ao momento. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo profético, porque ele retrata muito com respeito aos dias que nós estamos vivendo hoje. E o Senhor estava ali falando com eles de uma forma muito aberta, muito particular. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara em todo o seu conteúdo. Não há obscuridade na Bíblia, na palavra de Deus. Nós não podemos rodear quando se trata da palavra de Deus. Nós precisamos ser objetivos. Não há um assunto na palavra de Deus que nós não podemos tratar, que nós não podemos pregar e falar para ninguém. O livro é aberto, é livre, e todo homem precisa ler. Então, se um grupo que se denomina cristão e existe algo obscuro que ele não possa falar com respeito à Bíblia, alguma coisa está errada, porque a palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito objetiva. Muito bem. O Senhor Jesus, naquele momento, ele faz um paralelo dos dias de Noé e como seriam os últimos dias que antecederiam a sua volta. E nós precisamos agora nos voltar para os dias de Noé. Nós vamos aqui retornar à luz das Escrituras e tentar entender um pouco o que estava acontecendo nos dias de Noé, para que nós possamos então entender se há uma coincidência dos dias em que nós estamos vivendo hoje. Então, no capítulo 24, nesse texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus estava falando aos discípulos de como seria, de como se daria o cenário escatológico, os cenários do fim, os últimos dias, como estaria o ambiente no momento em que ele estaria para voltar, como o mundo estaria. E o Senhor, então, ele dá essa resposta aos discípulos. E ele disse assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E agora o Senhor entra em alguns detalhes de como estavam os dias de Noé, antes do dilúvio. Então preste os irmãos atenção numa coisa. Naqueles dias de Noé, algo grande estava para acontecer. Um grande acontecimento, o dilúvio. E havia um dilúvio. E nos dias de hoje, algo tremendo está para acontecer. Jesus vem buscar, Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja fiel. Então nós já começamos a entender esse primeiro paralelo. Dois acontecimentos extraordinários que aconteceram. Então como estava a situação do ser humano, das pessoas naqueles dias? Vejam bem. No verso 38, o Senhor disse aos discípulos: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bem. Primeiro detalhe importante. Nós falamos aqui do paralelo de algo grande que aconteceu naquele dia, que foi o dilúvio, que estava para acontecer, e no momento atual, a volta do Senhor Jesus, que está eminente para acontecer também. O interessante é que Deus, ele anunciou para uma família. E aqui entra um detalhe importantíssimo para mim e para você. O tema da mensagem: dias de Noé. Cuide da sua família. Ora, queridos, nós estamos vivendo momentos difíceis. O apóstolo Paulo diz assim: em todos os lados estou em aperto. E ele diz: querendo mais estar com Cristo.
Ele diz também: quando a vossa casa vos terminar aqui, saiba que Deus tem preparado para vós um edifício. As mansões celestiais, elas já estão prontas, preparadas para nós. E nós precisamos estar atentos a esse momento. O Senhor, então, Ele fala com uma família em meio a uma geração perversa, que era a geração de Noé. O Senhor se volta, o Senhor se dirige para Noé, para a sua casa, para a sua família. Por quê? Porque o Senhor achou graça em Noé. Noé era um homem justo. E o Senhor amou aquela família. A palavra diz que o Senhor amou a Noé. Noé era um homem diferente. Era um homem voltado para os preceitos de Deus. Para a palavra de Deus. Era um homem obediente. Está aí mais um detalhe. A nossa família precisa ser obediente às Escrituras. Não obediente a pessoas. Lógico, você está dizendo aqui, mas pastor, essa obediência eu tenho líderes também, em igrejas, etc. Nós estamos falando aqui claramente, objetivamente aos irmãos, que nossa família precisa estar, neste momento que estamos vivendo, obedecendo a palavra de Deus. Se o seu líder independente vive uma vida pautada nas Escrituras, logicamente que você vai segui-lo e obedecê-lo dentro da palavra de Deus. Mas se não, não convém que assim seja feito. Porque a sua família é o seu maior patrimônio nesta hora. A família é uma instituição de Deus que o Senhor fez. O homem, a mulher, a união da carne, um em um, é um, são um só. O Senhor viu que o homem estava só, providenciou para ele uma adjuntora, e a família foi estabelecida por Deus, coisa extraordinária. E é o nosso bem maior nessa terra, é a nossa família. São os filhos, é o esposo, é a esposa. E o Senhor amou a família de Noé. E o Senhor falou com Noé. O Senhor foi fiel a Noé. Meu amado, quando a sua família, quando nós somos fiel a Deus, o Senhor Ele fala com você. Se for surgir algo difícil na sua vida, se vier uma luta ou uma prova, o Senhor vai falar antes com você, como Ele falou com Noé aqui. Ele vai falar assim: olha, meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, vai acontecer isso, isso e isso. Algo está vindo aqui para trazer um prejuízo para a sua família, para trazer um prejuízo para a sua casa. Os irmãos entendem o quanto é importante a família estar junto de Jesus. Eu pergunto aos irmãos, como um casamento nessa última hora, como uma família vai dar certo sem Jesus no momento que estamos vivendo? De que forma? Se nós estamos vendo aí totalmente ao contrário, as famílias se dissolvendo. Nós já vamos entrar nesse detalhe. O Senhor falou com Noé, Ele quer falar com você, e Ele fala. E Ele tem as suas formas de se revelar ao seu coração, para mostrar a você antecipadamente, para que você se prepare, para que Ele venha orientá-lo nos momentos difíceis. Este é um detalhe importante. E Noé ouviu a voz de Deus. E Deus disse a Noé: Noé, o fim de toda a carne, de todo homem, é chegado. Meus irmãos, que coisa pesada, que coisa triste. Noé deve ter estremecido as pernas naquele momento. E o Senhor disse assim: Noé, o cheiro da maldade, do pecado, da iniquidade, da transgressão do homem chegou diante de mim. E a palavra diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E então Deus disse que iria enviar um dilúvio e iria acabar com toda a terra. Imagine os irmãos a postura de Noé naquele momento. O que deve ter passado em seu coração diante daquela notícia de Deus. Mas Noé estava com o coração disposto a obedecer, por amor à sua família. Meus irmãos, às vezes nós não temos, às vezes você não tem um companheirismo que você gostaria dentro de casa,
quando Deus fala com você. Às vezes um está para um lado, outro está para o outro. Às vezes cria uma inimizade, às vezes cria algo difícil, um ambiente difícil na sua família. Mas eu quero te dizer uma coisa: seja você o primeiro a obedecer, para que a bênção do Senhor entre na sua família, na sua casa, e a palavra de Deus comece a transformar todas as coisas. Seja você o primeiro a se voltar para as Escrituras, independente do que pessoas possam dizer. Se volte para Deus. Se volte para a palavra de Deus. Noé estava disposto a obedecer. E o Senhor então começou a dar as diretrizes, as orientações para a construção de algo que seria a salvação deles. Vejam mais uma vez os irmãos. A salvação de Noé dependia mais deles do que do próprio Deus. Porque Noé podia ter escolhido naquele momento: ah, Senhor, eu não vou preparar essa arca não, é muito trabalho. Olha só, eu e minha família, quanto tempo nós vamos ficar aqui para fazer essa arca? Nós somos poucos, como que nós vamos fazer? Noé não questionou a palavra de Deus. Irmãos, nós não devemos questionar a Bíblia, as Escrituras, nós devemos obedecê-la, praticar o Evangelho, praticar o amor, viver a palavra. O Senhor falou o tipo da madeira para Noé. Noé, você vai pegar a madeira de gopher, ou alguns dizem que é de cipreste, mas era uma madeira sólida, resistente, propícia para as águas, do que iria acontecer. Noé podia ter falado: Senhor, olha, eu vou pegar então uma madeira mais leve, porque essa madeira é muito pesada. Essa madeira de lei, essa madeira é muito pesada. Nós vamos fazer assim, assim. Não, Noé não questionou. O Senhor disse assim: olha, você vai fazer altura de tantos côvados, largura de tantos côvados, vai ter tantos compartimentos embaixo, tantos compartimentos em cima. Vai entrar um casal de cada animal. Meus amados, Noé não questionou em nada. Noé não questionou em nada. E nós vivemos uma geração de questionamentos, de crentes questionáveis. Tudo questiona Deus. Só querem receber de Deus, mas não querem cumprir nada na palavra. E quando nós mostramos algo na palavra, começa a questionar. Está tudo tão simples, tão explícito o que nós devemos fazer aqui. E às vezes um detalhe tão importante. Está aqui, vou dar um exemplo aos irmãos. Oração. Vou dar um exemplo aos irmãos aqui. As pessoas se prezam para ficar o dia todo em novela, em internet, em WhatsApp, Instagram, Facebook, nas redes sociais, e não tiram um momento para orar a Deus. E nós falamos de oração para uma outra, se questionar, às vezes questiona, mas não está questionando a mim, é a palavra de Deus. Por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil ler a Bíblia? Por que é tão difícil viver o Evangelho? Para aquela geração de Noé também era assim. Se afastaram tanto que Deus recusou aquela geração. Deus recusou o homem. Deus não quis mais. Chegou um basta de Deus. Chega. Eu não quero mais esse povo inconsequente. Esse povo pecador. Esse povo promíscuo. Esse povo idólatra. Esse povo perverso. Esse povo corrupto. Blasfemo. Deus não aceitou mais aquilo. Mas Deus é justo. Deus olhou para a família de Noé e Deus falou com Noé: Noé, para tu e tua família eu tenho socorro, eu tenho milagre, eu tenho a provisão, eu tenho a vitória, eu tenho a restauração. Ele tem tudo isso para a tua casa, meu irmão e minha irmã, desde que você obedeça à vontade e à palavra de Deus. Noé foi obediente em tudo. A palavra diz assim: e Noé fez tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Ele fez tudo, não fugiu em nada. Ficou anos e anos e anos construindo a arca. Agora vamos para o ambiente humano daquela geração.
o pecado chegou diante de Deus. O Senhor rejeitou o homem. Por que Deus rejeitou aquela geração? Por que Deus rejeitou os homens, as mulheres, os jovens daquela geração? A palavra diz que aquelas pessoas, que aqueles homens nos dias de Noé haviam perdido o seu caráter de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas também para praticar a justiça de Deus. O homem havia perdido as suas características e semelhança com Deus. O homem rejeitou completamente a obediência a Deus, os preceitos de Deus. O homem esqueceu completamente do seu Criador, completamente. E vivendo uma vida de pecado, de transgressão, dissoluta, de imoralidade, promíscua, matavam uns aos outros por nada. O homem perdeu a característica que ele tinha com Deus, o elo que ele tinha com Deus, não queria mais. E acima disso, o homem havia perdido a sua moral, a sua ética de ser humano. Ele não respeitava mais o seu corpo, ele não respeitava mais a si e não respeitava mais o seu próximo. Não existia amor mais, estava contaminado, o homem não tinha jeito. O homem havia perdido a sua moral completamente. E a palavra diz que até que chegou o dia do dilúvio. E as águas desceram, meu irmão. A justiça de Deus veio, a ira de Deus veio. Agora nós vamos para o momento que nós estamos vivendo hoje. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morrendo no maligno. A nossa geração é dessa mesma forma. Por que o Senhor comparou os dias de Noé com os dias que nós estamos vivendo? Porque é parecido. Se a pastor me mostra na Bíblia, agora te mostro imediatamente. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos comigo lá. Do verso 1 ao verso 5. Nos diz assim, 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 5. Olha. O título, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, extrema corrupção nos últimos tempos. Eu vou repetir. Extrema corrupção nos últimos tempos. Vejam. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, a palavra está dizendo, destes, afasta-te. Sai de perto desse tipo de pessoas. Contaminam a sua família. Trazem coisas horrendas, terríveis, para disseminar na vida dos teus filhos. Veja quantos filhos nas drogas, na prostituição, no pecado, na promíscuas, distantes de Deus. Meus amados, vejam como está a nossa geração nesses últimos dias. A mesma geração dos dias de Noé, que praticavam as mesmas abominações. A nossa geração está da mesma forma. Qual foi a solução de Deus para aquele momento? O dilúvio veio e acabou com todos. Qual é a solução de Deus para esse momento? Jesus vai voltar e levar a sua igreja fiel. E há um juízo sobre o mundo de morte. Mas os eleitos de Deus serão salvos, que foram como Noé, que amaram a sua palavra, que foram obedientes, que viveram um evangelho puro, simples, sem interesses, que não olharam para homem, para a razão, para a religiosidade, mas que olharam e viveram a palavra.
Viva a palavra. Busque de Deus um avivamento na sua casa, na vida dos seus filhos, na sua família, meu irmão. Os dias é chegado. Veja o tipo de pessoa que é a sua família, o seu filho, a sua criancinha, a sua criança está lidando diretamente com essas pessoas. Nós não sabemos quem são, mas nós lidamos com esse tipo de pessoas o tempo todo. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te destes. E você vai perguntar, mas como, pastor? Eu não sei quem são. Eu não sei distinguir. Mas aí entra o seu relacionamento, querido, com Deus. Porque se você está vivendo em intimidade, em relacionamento com Deus, em santificação, em oração, em busca e entrega, Deus vai falar com você como Ele falou com Noé naqueles dias. Deus alertou a Noé e disse tudo o que iria acontecer. Deus preparou ele e a sua família. E Deus quer preparar o seu lar e a sua casa para que toda essa imundícia que está aqui, esses homens que estão aqui, usados por demônios, não venham entrar na sua casa nem na vida dos seus filhos. Meus amados, nós precisamos nessa hora buscar de Deus uma experiência com Ele. E quando nós nos aproximamos de Deus, e o nosso relacionamento está estabelecido com Deus, o Senhor então começa a falar com você. O Senhor preserva a sua família. O Senhor preserva os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, a sua casa. O Senhor blinda a sua casa, como Ele blindou a família de Noé. O Senhor vai blindar a sua casa. O Senhor vai blindar a sua família. E quando surgir um momento difícil, ou uma pessoa, algo, uma situação, Deus vai falar ao seu coração e vai dizer para você, olha, não é esse, não é essa escola, não é essa faculdade, não é essa pessoa, não é esse, não é isso. É assim, o Senhor vai começar a nos dirigir, como o Senhor sempre dirigiu o seu povo. Olha só, o Senhor sempre dirigiu aquele que é fiel. E o Senhor tem dirigido aquele que é fiel nos dias de hoje. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Estes são os dias. O mundo está dessa forma. A corrupção, a maldade tomou conta dos quatro cantos dessa terra. Em breve Jesus vem buscar a sua igreja. E você? Está preparado? Está pronto? Como está a sua família? Cuide da sua família, meu irmão. Cuide do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Jesus vai voltar a qualquer momento. E a igreja será arrebatada. Amém?